Opa, começamos, trazendo 2 minutos, como eu havia prometido para os convidados. Começamos então o nosso evento. Deixa eu tomar minha aguinha aqui, meu evento de Natal, nosso evento de Natal. Natal de Chesterton. Ó, a Maria Elisa, minha sogra, é a primeira a entrar. Gente, vão me contando aí como é que tá a transmissão, se tá boa, se o áudio tá bom, se o vídeo tá bom. É para a internet tá melhor, quer dizer, foi trocado aqui em casa essa semana, inclusive a velocidade da internet, trocado o modem, então é para tudo melhor. Deixa eu botar aqui então o tema da nossa live, enquanto os convidados vão chegando. E é uma alegria para mim, assim, enorme podendo fazer esse evento aqui com vocês, com os convidados. Olha, já chegou alguém aqui, alguém já pediu para entrar. Vamos lá, é o Rodrigo Niemeyer. Entra aí, Rodrigo. Opa, como é que vai, Rodrigo? Tudo bom, Nando? Como estamos? Tudo certo, cara. Quero saber se tu tá me ouvindo bem, tá me vendo Te vendo bem. e te ouvindo. Então tá bem. Beleza, feitoria. Deixa eu ajeitar aqui só minha câmera, que a gente vai entrando aqui com o pessoal e vai... Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. E aí a câmera vai nos engolindo aqui. Entrou mais alguém? Ele acho que entrou... Aqui quem sabe faz ao vivo, ó, cara. Aí que é bom. Vamos lá aqui, ó. Acho que entrou o Júnior. Entra, Júnior, querido. Vamos lá. O professor Roberto entrou aí também, né? Deixa eu ajeitar aqui que tá com problema. Só um pouquinho. Não tá. Ué! E aí, Fala, Junão. Tudo bem, cara? Chegamos aí. cara? Sociedade Que Teatro bom do Brasil estar com inteiro. vocês aí. Bah, cara, olha só doutor em Chesterton, cara, hoje aí, né? E eu somando. Não, Só craque, cara. Não, é aí que tá, o cara... é o doutor e eu posso ter uma entradinha. Olha só, tô batendo até na minha porta agora aqui do quarto seminário. Vai lá atender, vai lá. Please. Live é isso aí, cara. É ao vivo, né, que se diz, né? Tudo bom, Júnior? E aí, cara? Certo? Já tomou um chopinho, não? Hoje não, quinta-feira não vai. O quê? Meu Chopinho? colega que bateu aqui do lado, eu disse que apareceu que dá um oi pro pessoal da live. Ele disse, não. Eu vou ali pegar. Já que me convidou, a gente não nega. Show de bola. Vai lá. Tô esperando o professor Varela chegar. Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo, tudo muito bem, né? Hoje estava lá lendo um artigo, falar daqui a pouquinho com vocês sobre ele. Achei conhecido de vários, né? Então, mas bacana, dá pra gente conversar já sobre um pouquinho do Natal do Chester. Legal, cara, legal. O Júnior foi pegar um chopp lá que eu convidei ele. Disse, ó, tô tomando aqui tudo a ver com Chesterton, né? Tomar um choppinho, né? Ah, total, um chopinho, um vinho do Porto, um whisky, single malt, rum, gin. Tudo a ver. Cara, bom demais estar com vocês. Bom demais a gente poder estar conversando sobre esse tema. Um tema assim que, na verdade, se eu tivesse conteúdo, a gente poderia falar a noite inteira. Porque o Natal e a figura do Chesterton, eles são elementos que são muito afins, né? A pessoa do Chesterton e o Natal são elementos, são dois temas que são muito afins. E então, quando a gente fala, né, o nome do evento é o Natal de Chesterton, e eu vinha conversando com vocês, né, desde bastante tempo, né, sobre esse tema. E quando a gente fala assim, é quase uma redundância, assim, a gente né, menciona Chesterton e o Natal, quer dizer, eles estão dentro
do mesmo esquema simbólico, do mesmo elemento, assim, né, quando a gente lembra do Chesterton, a gente naturalmente lembra do Natal. E a gente vai explicar por quê, né, na live. Eu queria que vocês falassem um pouquinho agora. Eu vi que o Varela entrou, o pessoal está chegando. Vocês dois são membros, né, da Sociedade Chesterton Brasil, não é isso? Uhum. Não, o Então cara aí, exatamente. falou que queria ter conteúdo pra falar a noite inteira, tu trouxe o cara certo. O cara tá aí falando contigo agora aí, ó. Ele vai Exatamente. dar imagem. Rodrigo, a gente fez umas lives sobre Chesterton, né, ano passado, cara. Foi bem legal mesmo, assim, Rodrigo, a gente fez umas 2 lives sobre o livro do Joseph Pearce, o Sabedoria e Inocência. Uhum. Exatamente. Mas eu queria que vocês falassem um pouco aí sobre a Chesterton Brasil, o que como o cara faz para fazer parte, se pode fazer parte. Conta um pouquinho aí, só para a gente, né, dar essa introdução e depois a gente vai pro tema. Acho que o Varela tá na live, eu já vou chamar ele aqui também. Vamos ver se eu consigo. Falar então aí, né, cara? O cara primeiro fala o presidente, né, Rodrigo? Pô, cara, aí é um negócio assim, ó. Esse negócio de presidente deixa uma coisa muito clara, certo? Que é o seguinte: ser presidente da Sociedade Chesterton Brasil é que nem ser presidente. Não, eu vou dizer isso só do ponto de vista organizativo, tá? Não façam outras inferências. Mas é que nem ser presidente da CBF, né? Tu não é o cara, o melhor jogador do país. Você só organiza o campeonato, né? Certo. Então, mas hoje em dia a grande atividade da Sociedade Chesterton Brasil tem sido, né, sobretudo, isso já entra dentro de uma filosofia. Para quem não sabe, a Sociedade Chesterton Brasil, né, hoje ela está embaixo do guarda-chuva de iniciativas do Instituto Hugo de São Vítor, né, que já tem aí, né, a Escola Clássica, que tem aí, né, a Confraria de Artes Liberais, que está tocando à frente, né, agora o projeto, né, da Escola São José. Opa, aí, grande professor. E Professor aí tá Roberto tocando Varela, pra frente já. já que tu atrapalhou, agora eu vou dar um oi pro Roberto Varela. Professor, boa noite, querido. Por favor. Boa noite a todos. Que honra. Obrigado pelo convite. Boa noite, seja muito bem-vindo. O Varela é de casa também, tá sempre com a gente no perfil, nos eventos aí. Mas, Rodrigo, segue, por favor, cara. Não, então, é isso. Hoje está sobre esse guarda-chuva. E aí a gente no Instituto sempre teve muita clareza que ao propor um caminho de estudo, um caminho de formação intelectual, não basta simplesmente falarmos, né, teoricamente, ou de críticos acerca do assunto ou do livro. Nós temos que oferecer essa literatura, né? E ainda que muitas casas editoriais, muitas não, mas algumas, né, vocês conhecem, a Eclésia, Mundo Cristão, têm publicado coisas de Chesterton, certo? Pensamos que também é a nossa tarefa dentro da Sociedade Chesterton Brasil publicar, né, principalmente obras que ainda não foram publicadas, ou então obras que já foram publicadas, mas com, né, comentários, introduções, prefácio, pós-fácio, que dê conta do aprofundamento, né, do conhecimento da literatura de Chesterton. E hoje nós temos, né, a categoria de membro da Sociedade Chesterton Brasil, onde a pessoa recebe um artigo inédito, né, todo mês, mais uma aula, né, de um dos membros aqui, um dos professores da sociedade, mais ou menos 45 minutos, 1 hora, falando daquele artigo, certo? E para o futuro, o projeto aí, o céu é o limite, né? Mas hoje em dia, uma das coisas que a gente ambiciona é começar a reunir, né, o pessoal que estuda Chesterton Brasil afora, para que a gente possa começar a concentrar esses estudos, né, e divulgar isso através, talvez, de uma revista periódica, assim por diante. Então, a ideia da Sociedade Chesterton Brasil é essa, né? E aí, quem tiver interesse, pode ir lá visitar a página aqui mesmo no Instagram, ou mesmo depois lá na internet também, tem a Livraria da Sociedade, assim por diante. E agora tem o próximo projeto, né, de lançamento do Poço e os Charcos, última obra apologética de Chesterton, onde ele dá uma boa amarrada, né, em vários temas que ele trabalhou ao longo da vida inteira. Sensacional. Cara, vocês estão me ouvindo bem? A internet tá... eu pergunto porque é o seguinte, é a primeira live que eu estou fazendo com a nova internet que eu tenho aqui em casa. Então eu vou perguntar algumas vezes. Cara, é o seguinte, é bom demais estar com vocês aqui nesse evento. Pessoal, para quem não sabe, então para quem chegou de gaiato, ou para quem não está acompanhando as publicações há um tempo, nós vamos fazer um evento entre hoje, amanhã e domingo, tá? Do sábado não tem live, que nós vamos abordar Chesterton como um baluarte, como
um guia da experiência de Natal, né? E a experiência de Natal, é evidente que a gente não vai conseguir esgotar aqui todos os assuntos que a gente poderia falar quando a gente reúne, por exemplo, Chesterton, Natal, toda a experiência religiosa, simbólica. A gente vai ter uma live que vai falar sobre cinema com o Guilherme Freire amanhã. A gente vai ter uma live que vai falar sobre um conto de Natal do Charles Dickens. E aí, de repente, uma pessoa que não conheça tão... que conhece de modo muito superficial, porque eu que conheço de modo superficial, sei da ligação de Dickens com Chesterton, né? Chesterton é um biógrafo, por exemplo, de Dickens. A experiência, quer dizer, natalina, né, A Christmas Carol, que é um conto de Natal, ela, quer dizer, a partir da publicação do Dickens, ele cria uma atmosfera da experiência natalina, quer dizer, ele marca essa experiência natalina à la Dickens, né, onde Chesterton bebe muito dessa experiência, né, desse mistério da literatura de Dickens, né, de todo a atmosfera, né, que a gente encontra na literatura de um conto de Natal, um livro até pequeno que a gente consegue ler num final de semana, por exemplo, mas que ele carrega um peso histórico, literário, é um clássico enorme, assim. E ele influencia demais, por exemplo, o próprio Chesterton. Então, é um tema que nós vamos trabalhar, né, numa das lives com o Sérgio Rezende, professor Sérgio Rezende, no sábado. Então, a gente vai falar um pouco sobre a influência do Chesterton no cinema com o Guilherme Freire, como eu falei, que, por exemplo, o Frank Capra, o próprio Hitchcock lia Chesterton, Hitchcock, que é inglês, que jovem, influenciado por quer dizer, por essa gama de escritores ingleses do início do século XX, final do século XIX, que é um timaço, né? Aquilo sim é um timaço. Então o Hitchcock também lê esse conteúdo, e o Chesterton é um conteúdo que Hitchcock aproveita demais. E no domingo nós vamos falar sobre a simbólica do Natal Pop. Isso, olha, eu acho que isso é meio que novidade aqui no evento, porque é algo que é um tabu, as pessoas não falam sobre isso. Muitas vezes a gente fala de modo preconceituoso, mas sem tentar fazer uma ancoragem mais séria na coisa. O que é o Natal Pop? Essa modificação que aconteceu, por exemplo, da era vitoriana para cá, né? A era vitoriana que é a era de Dickens, que é um conteúdo que envolve o próprio Chesterton. Então muitos apareceram de lá para cá, né? Surgiram, foram modificados, quer dizer, e isso tudo, às vezes a gente tem um julgamento, né, sociológico, sem muita seriedade, e a gente vai tentar fazer uma análise dessas modificações, dessas variações, desses elementos do Natal Pop com o Thomas Juliano, com o MacGyver, com o Hugo Mesquita, né, que é um psicólogo amigo nosso e também que é sensacional. Então, de conteúdo, a gente vai estar muito, muito bem servido nesse evento. E hoje a gente vai falar um pouco do próprio Natal de Chesterton. A gente trouxe o Varela, o Rodrigo e o Júnior Volcan, que dois são membros da Chesterton Brasil, pessoas que estudam, conhecem, estão muito envolvidos com a literatura do Chesterton. Então, eu acho que vale muito a pena ficar aqui na live, ou se não ficar, pelo menos tentar guardar esse conteúdo para ouvir num outro momento. Indicar para alguém que dá tempo ainda, porque a gente vai tentar mergulhar numa simbólica natalina para esta figura de Chesterton, que não é um simples acontecimento, né? Chesterton, que o Rodrigo falava há pouco tempo da literatura, dos escritos dele, é uma enormidade. Eu não sei quantos livros tem publicados, entre contos, entre periódicos, mas é uma biblioteca sem fim o que escreveu Chesterton. É um dos escritores
deste período com mais envergadura, né, no conteúdo, assim, no que tange assim, a importância, mas também em quantidade. Né? Ele escreveu demais. A gente não para de ver títulos novos do Chesterton, inclusive tem muitos títulos que não têm a publicação em português. Entretanto, queridos, a figura, né, de Chesterton, que não é católico, no início do seu período como escritor, né, já famoso escritor, não é católico. Mas, a partir dessa experiência natalina, a partir do mergulho sincero, do mergulho profundo, né, de uma tentativa de realmente resolver com seriedade as questões acerca da fé, da eternidade, da religião, da experiência do homem nessa vida. Ele usa o Natal como um ariete para muitas vezes quebrar algumas barreiras que se impõem. Né? O mundo sofre, na época do Chesterton, começa um período de mudanças. O século XX é um período de mudanças. E já no início do século nós temos muitas modificações políticas, ideológicas, religiosas, e ele consegue, com muita concisão, com muita inteligência, reunir temas importantíssimos. Famoso por paradoxos, né? Muito famoso por fazer paradoxos. Ele, então, a partir da experiência do Natal, tem modificado a sua vida, e questões muito importantes surgem para Chesterton a partir dessa experiência natalina. Agora eu vou deixar um pouco para vocês aí, eu dei uma enrolada na introdução. Eu vou deixar aí para vocês aí, pro Rodrigão, pro Volcan, e a gente vai. De repente a gente faz o gol. Eu vou deixar vocês costurar e aí a gente pesca na área e faz o gol, né, Varão? Ô, cara, eu Tá certo. só queria pedir que fizesse alusões a time, futebol, nada disso. Tá ruim? Não tá ruim só pra ti agora no momento, o Júnior. Tá Eu tô complicado, cara. certo, daí se tu puder não tocar nessa minha ferida pessoal. Tá certo, cara. Tá certo. Olha, não tá bom pra mim também, né? Só pra deixar claro, eu sou gremista, certo? Então, a coisa tá complicada. Apesar que, olha, depois desse último jogo com o Flamengo até deu pra ter uma esperancinha, assim, mas... passamos um sufocão aí, cara. Eu achei que agora quem é que ia conta? tudo... Quem é que vai contar pro Rodrigo? Eu conto ou vocês contam? Que ele acreditou naquele placar? Cara, Né, tem esperança! eu meu conto ou amigo. vocês contam, cara? Eu, como rubro-negro, descobri que existe caridade no futebol, viu? Vamos deixar. Não, ó, Vamos voltar pro Chesterton. agradecido aí, ó. Vamos voltar pro Chesterton. O doente dá uma melhoradinha, Pô, muito bem. depois Mas, falhou aí. Opa. Acho que o áudio está cortando, viu? eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Tá legal aí? Às vezes a internet aqui dá uma travada. Eu acho que o do Mas Júnior vai. está cortando o áudio. Estão me ouvindo bem aí? Agora sim. Agora sim. Agora sim. Não, se o meu áudio cair, não é nada mais que o meu time se incorporando na minha voz. Mas quero dar uma boa noite, professor Varela, também. Dizer que é uma honra estar aí com vocês aí. E cara, convidar vocês que moram aqui no Rio Grande do Sul, pertinho, também quiser visitar. Ô, Júnior, teu áudio tá cortando. Deixa eu te fazer Tu não quer desconectar e conectar de novo, de repente, cara? Tá, beleza. Vê como é que fazem. Vamos lá. Rodrigão, segue então por enquanto o Júnior não vai aí. Vamos lá. Bom, legal. Então é o seguinte, eu comentava com vocês no começo, né? Que eu aqui para a gente conversar, acho que talvez vocês conheçam um livro do Chesterton, na verdade uma coletânea de artigos, que é Considerando Todas as Coisas, pelo menos saiu assim, né? Como traduzido aqui no Brasil, o título dessa coletânea, artigo dito, foi publicada pela Eclésia, tá? Acho que em inglês seria reconsiderando, né? Reconsidered. Mas, então,
Desses vários artigos, tem um último artigo entre toda a coletânea que o nome é Natal. Pelo menos eu li ele na obra completa que eu tenho baixado no Kindle, tá? Que saiu baratinho. É muita publicação de Chester por um preço, né, ínfimo, tá? Então, para quem lê inglês, né, tá à disposição isso. Hoje é fácil para quem lê inglês ter acesso à obra completa de Chesterton, tá? Então, aí eu fui lá, né, e eu peguei esse, simplesmente, ali está, no original, simplesmente Christmas, certo? E ali me chamou a atenção algumas coisas que o Chesterton fala, e eu já vou começar com essa provocação, porque ele, primeira coisa, o Nando comentou aqui algumas vezes, né, sobre como Chesterton e o Natal, né, tem uma similitude e de alguma forma parece que a figura, né, a atuação de Chesterton, aí, Boca. Então, e a atuação de Chesterton, né, combina com o Natal, né? Ele é uma figura que ele possui algo, talvez até fazendo referência, né, ao famoso conto de Dickens, certo? A um daqueles espíritos de natais, talvez o espírito do Natal presente, né? É aquela grandeza, né, que o Neil Gaiman traduziu como alacridade, ou seja, uma qualidade de uma alegria, né, quase elemental, que é o que Chesterton levava, né, dentro do seu discurso, né, e da sua atuação e da sua presença, abundância, alegria, essas coisas todas. E o Natal tem muito disso, né? Dessa certa irreverência, mas com um grande tom de reverência e sacralidade, que é como Chesterton, né, tratava as coisas, né? Essa naturalidade do homem comum, tá? E dentro desse artigo ele começa dizendo uma coisa que eu acho bem interessante. Ele diz que poucas coisas são tão ruins e perigosas, né, como querer comemorar o Natal por antecipação, né? Ou seja, aquela ânsia, né, de sairmos direto rumo ao Natal, ainda muitas semanas anteriores, né? Ele chega a brincar ali no artigo dele que algumas vezes a maneira como se dá as coisas está mais para o sujeito estar pensando, né, no peru que foi no Natal passado, né, tá mais próximo do peru do Natal passado do que pensar o que vai fazer com o peru do próximo Natal, certo? Por causa desse adiantamento. E é curioso, porque de alguma forma parece que o Chesterton já está vivendo um drama que nós consideramos que é muito nosso. Que é de uma descaracterização do Natal, né? E uma completa invasão do Natal por certas demandas, sei lá, de festividade, de vender coisas, assim por diante. Bom, de alguma forma, Chesterton já reclama disso no tempo dele. Imagino o que ele diria de hoje em dia, tá? Mas aí, para mim, acabou caindo muito uma reflexão interessante, que é o quê? Geralmente as pessoas não sabem muito isso. Eu acho que aqui a gente já faz até um serviço de utilidade pública, pelo menos dentro da cultura cristã, tanto do catolicismo como dos protestantes tradicionais. A ideia é que aqueles que têm um calendário litúrgico de verdade, e se monte o pinheirinho, assim como o presépio, coloque-se a guirlanda, o Papai Noel, o gelinho, decorando a casa, a frente da casa, assim por diante, a partir das primeiras vésperas do primeiro domingo do Advento. Ou seja, o primeiro ato, a partir do primeiro ato litúrgico, né, ou do primeiro momento litúrgico deste novo ano litúrgico, começa com o Advento, certo? E aí é interessante porque ele está colocando uma coisa que às vezes a gente se esquece. Ele fala no artigo já no começo, né, como é esquisito essa coisa das pessoas meio que depauperando, né, a alegria do Natal ao longo desse tempo de espera. E quando chega, provavelmente, o Natal, parece que já é Natal há mais ou menos um mês. As pessoas já estão cansadas de Natal. E ele diz que o mágico da coisa é nós passarmos, né, de uma noite completamente sem nenhuma graça específica para um outro dia, uma outra noite, onde parece que tudo mudou, tá? E em grande parte, para viver essa alegria, e é interessante porque o Natal junta uma espécie de um binômio, né, que é duas coisas que é luz e trevas. A gente está, pelo menos no hemisfério norte, na noite mais longa do ano, né? E por isso a gente coloca, né, essa noite pululando de luzinhas e assim por diante, né? A gente está diante dessas duas coisas. Então parece que o sujeito quer ficar só com a luz e não quer passar pelo momento da noite profunda, né, da noite longa. E existe dentro dessa proposição religiosa e sagrada do Natal este tempo de preparação que é como uma noite branda, que é o Advento, né? Eu enxergo assim, aonde nós somos convidados a pensar,
E aí a primeira coisa que eu coloco assim, ó, o Chesterton diz assim, ó, as coisas servem, né, para o que elas foram feitas. O Natal foi feito para ser vivido com solenidade, e ele serve para isso. Se eu não quero viver o Natal com solenidade, então eu não vivo Natal nenhum, né? Agora eu vou viver um Natal, né, que não é nem solenidade, ao mesmo tempo eu fica aquela coisa bagunçada, que é realmente esse negócio bem de Natal de japonês que a gente tem hoje em dia, né? Que eles pegam só alguns elementos exteriores sem entender nada, né, do pensamento cristão, nem da salvação cristã, nem nada. Então ele pega e ele coloca isso, né? Vamos, né, primeiro entrar, né, nessa S, que grande tristeza, que grande frustração, que grande trevas nós somos libertados nessa noite que é luminosa, né? Não porque é dia. E era outra coisa interessante, o Natal está sempre relacionado à noite, né? Noite de Natal e tudo mais. Mas sem passar por isso, sem passar por esse tempo de pensar assim, nossa, nós estávamos na pior mesmo, nós estávamos na mão do palhaço, literalmente, né? E fomos libertados, né? Essa alegria do Natal fica depauperada, ela fica cansada. Isso é interessante, porque é um equilíbrio muito, muito bacana. Inclusive, Chesterton vai acabar trabalhando isso em algum grau quando ele fala da ética do País das Fadas, né? Que é essa coisa de uma proibição que parece arbitrária, mas que na verdade dela se sustenta toda a harmonia da coisa. Então, de alguma forma, esse tempo, né, de uma noite branda, de uma certa preparação, de um aguardo, de uma penitência, na liturgia não se tem, por exemplo, glória, assim por diante, é fundamental para que eu chegue no Natal e viva ele com todo o sabor que ele tem, né? Então, eu não sei, acho que hoje as pessoas estão passando por cima de tudo, as pessoas querem que tudo seja festa o tempo inteiro. E não sabem curtir os momentos de espera, os momentos de carestia, né? E agora o advento começa agora esse final de semana, né? Sensacional. Sensacional. Acho que essa primeira fala do Rodrigo aí nos dá um norte, né, para a nossa conversa seguir, assim, justamente porque quando a gente faz esses eventos aqui, por exemplo, eu tento trazer, né, os eventos aqui do perfil. O meu perfil trabalha com formação humana. Então, basicamente, a formação humana é o seguinte: a gente não sabe ser pessoa, tá? A gente tem que aprender a ser gente. É isso, tá? Eu uso os filmes como lousa, como matéria de exemplificação, e uso a literatura e algumas datas. Por exemplo, a gente fez o evento das Carmelitas na época da celebração da festa de Nossa Senhora do Carmo, em julho. E agora a gente começa, então, esse evento de Natal. Porque o homem necessariamente precisa da marcação simbólica. O homem necessariamente, isso que o Rodrigo falava sobre o Chesterton, é algo que ele, com essa capacidade de observação que tem, essa capacidade de separar aquilo que é importante daquilo que é passageiro, daquilo que é só a encheção de linguiça na vida, né? O Chesterton tem essa visão, essa condição. As pessoas queriam estar perto de Chesterton porque as suas palavras elas eram sempre muito bem colocadas. Quer dizer, o indivíduo que consegue, com poucas palavras, criar paradoxos e frases que são lembradas até hoje, para que a gente, né, fique assim, remoendo aquela frase e aquela frase faça sentido em nós, é um cara que ele usou a palavra enquanto símbolo, porque a palavra ela é um símbolo, ela é um elemento simbólico, e ela além daquilo que ela representa enquanto a sua capacidade filológica, né, de comunicar, ela tem um símbolo, né? E um símbolo, e as palavras simbolicamente elas atravessam gerações, quer dizer, elas podem ser modificadas no quesito simbólico, não na sua capacidade de comunicação original, né? Existe aquilo que é original da palavra e ponto. Mas enquanto simbologia, ela vai acumulando aquilo que a gente vai oferecendo para ela. E o Chesterton tem essa capacidade enorme de, com poucas palavras, nos fazer remoer, às vezes, uma ideia, muitas e muitas vezes. Acontece que ele
meditando, então, sobre o Natal, e essas pessoas como Chesterton, que são pessoas que a gente tem que olhar e tentar imitar de algum modo, tentar perceber como é que funciona a cabeça de um homem desses, que tem os pés na realidade, mas humildemente sempre acha que precisa aprender muito, muito mais, porque ainda sabe que é pouco aquilo que conhece. O mistério da vida humana ele é muito grande. E quanto mais nós conhecemos, mais nós queremos conhecer, porque, de fato, a gente não consegue esgotar. Quando a gente é sincero, a gente não consegue esgotar o mistério da vida humana e o mistério do próprio Deus, né? O mistério da relação do homem com Deus. Chesterton tem essa capacidade de usar nos símbolos, nas datas, né? E na data do Natal, como a gente fala hoje, exemplificar essa experiência da demarcação, né? Daquilo que fica assim demarcado. A partir daqui é um novo tempo. A partir daqui as coisas não são mais como antes. As coisas modificam, os ciclos são outros. Né? O Junão foi lá atender o filho dele, que isso é a vida humana, gente. Né? Vocês acham que eu convido 4 pessoas para fazer live por quê? Né? É isso aí, cara. Um atende o filho, o outro atende a porta e o outro daqui a pouco falta luz. É assim que a gente faz live, cara. A vida humana, ela tem essa beleza. A vida humana, ela tem essa beleza, ela tem esse elemento do mistério. Só que a partir do momento que a gente trata... É como a gente vai estudar para uma prova. Tu vai lendo um livro e tu vai grifando, né, o conteúdo, aqueles temas, tu vai reescrevendo eles, aqueles que parece que são mais importantes. A partir daqui o conteúdo é outro. Quando a gente se debruça para entender a vida humana, a gente vai fazendo essas demarcações. E o Chesterton faz isso muito bem com o período natalino. A prova é, por exemplo, eu já vou passar para vocês continuarem, na sua biografia, então, feita pelo Joseph Pearce, que, aliás, eu não sei se tem filme sobre a vida do Chesterton, Rodrigo, tu que sabe mais de Chesterton que ele mesmo. Ele não sabe as coisas que foram escritas por ele depois que ele morreu. E aí? Então, sobre a biografia do Joseph Pearce, peraí, deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta, Nando. Existe algum filme que fale da vida de Chesterton? Cara, que eu conheça não, particularmente, né? Existem até desses grandes autores. Aliás, tá faltando um filme de uma galera, e o Chesterton é um deles, assim, sim. Né? Mas então, assim, eu particularmente roteiro a gente tem, porque é só pegar esse livro do Joseph Pearce, já tem um roteiro. Porque, cara, de modo muito brilhante, o Pearce ele vai fazendo uma escrita cronológica, falando de mês a mês, de ano a ano das coisas que vão acontecendo com Chesterton. E ele fala, por exemplo, que no Natal de 1914, e o Natal aconteceram muitas coisas interessantes na vida do Chesterton no Natal. No Natal de 1914, ele praticamente entra em coma. Ele fica muito doente. Não sei se vocês lembram Claro. Desse ponto. A ponto que, né, no outro Natal, né, de 1915, ele faz uma grande festa em casa porque as coisas estão melhores. Então ele faz um teatro de fantoches para crianças que ele costumava fazer. A casa está cheia, está reunida, justamente porque fazia um ano que ele estava muito doente. E o Pearce vai demarcando o que vai acontecendo nos natais da vida de Chesterton. E lá em 21, 22, eu não me lembro agora exatamente, tem um Natal onde o Chesterton, no dia de Natal, ele escreve uma carta para o padre O'Connor, que é um padre seu amigo. Né? Veja, o Chesterton não era católico, ele tinha muitos amigos padres, certo? O padre O'Connor, inclusive, se eu não me engano,
é uma das figuras que o inspirou a criar o personagem do Padre Brown. E ele escreve ao Padre O'Connor sobre um assunto, e ele não é muito interessante que ele diz, é um assunto, aquele que eu não, né, aquele assunto importante que eu estou pensando há muito tempo e que eu queria conversar com o senhor. Veja, no dia de Natal, ele escreve uma carta. E esse assunto, meus queridos, é sobre a sua conversão. Veja que, então, ele é um anglicano. Isso é muito legal. Ele é um anglicano e provavelmente, durante aquele período de preparação para o Natal, ele mais uma vez fez esse exercício que o Rodrigo falava. De preparação, de fazer com que as coisas fiquem ali sendo organizadas, preparadas, aquela preparação do espírito, aquela preparação da decoração, né, para esse dia de Natal. E nesse dia, então, culmina que ele escreve uma carta a um seu amigo padre, falando sobre o seu desejo de conversão. Ele queria conversar, ele queria realmente marcar um encontro para que essa conversa ela acontecesse logo. Justamente porque ele veio embebido, ele veio motivado por essa experiência natalina. Então, talvez nós muitas vezes deixamos passar desapercebido, mas esse período de espera do Natal, esse período do Advento, é um período importante para meditações importantes. É um período importante para esperas importantes, para assuntos importantes. Na minha vida mesmo, coisas importantíssimas aconteceram nesse período, né? Mais adiante, se der, eu vou falando. Mas é mais ou menos isso que acontece quando a gente tem essa experiência que o Rodrigo disse ali, para quem não estava antes, da gente ir se organizando, se preparando, abrindo o nosso espírito, o nosso coração para essa experiência natalina. Quando a gente vai fazendo essas demarcações sérias na vida, acerca da realidade humana, acerca dos tempos que vão se modificando, que vai nascendo um novo tempo aqui e vai morrendo um tempo passado a partir de agora, que é o que acontece no Advento. Nós precisamos dessas demarcações para que elas sejam motivos de um renascimento, de algo em nós que precisa ser modificado até que nós cheguemos a ser aquela pessoa que nós um dia desejamos, né, ser. Como eu falava, o homem é aquele que precisa aprender a ser homem. O cachorrinho, nasce cachorrinho, morre cachorrinho, desde o princípio. A minhoca não precisa aprender a ser minhoca. Agora a gente precisa aprender a ser pessoa. É mais ou menos isso. Eu vou deixar para o Volcan, para o Júnior, para o Varela falar um pouco mais sobre isso. Cara, vou me atrever a falar antes, professor Varela, que nível de audácia eu estou, né, cara? Só para pegar o gancho aí. Ele estava falando em relação ao Chesterton, a conversão dele, né? E eu estava pensando aqui nos tempos litúrgicos, né? Essa questão de rito, de símbolo, de liturgia, isso tem tudo a ver com Chesterton, muito antes de se converter. Eu tenho opinião pessoal, até a gente já fez várias lives sobre isso, eu e o Rodrigo, que o Chesterton se converte muito por causa da tradição católica em si, em matéria de ritos, símbolos, imagens, escritos, etc. Ou seja, tudo aquilo que é passado de geração em geração, aquilo encanta o Chesterton por si só, certo? Não nem estamos falando assim em matéria de verdade. Só uma instituição que se mantém tanto tempo já fazia o Chesterton ficar mais de uma década aí prestando atenção nisso. E ali, mais ou menos, no Natal, você falou que era 1921, que é o Natal anterior à conversão dele, seria em junho, né? Acho que 14 de junho de 22, que é um Corpus Christi. O Chesterton, ele já tinha entendido uma coisa, certo? Que o torna depois um apologeta por completo, porque nos últimos 10 anos ali, né, 11 anos, desde, sim, eu poderia dizer que quase 15 anos, certo? Desde Hereges, o Chesterton é tido como um apologista, né? 1908 isso, mas 1905,
Mas em 1908 que lança Ortodoxia, então, cara, assim, um pouco menos de 15 anos, mas é um belo tempo, de que o Chesterton é conhecido como um apologista cristão, né? Então, ele já, desde 1908, com certeza absoluta, já pensava em se tornar católico. Por quê? Porque ele conseguia perceber que ele gosta muito dessa palavra, né? A atmosfera da liturgia, a atmosfera dos períodos litúrgicos fazia o homem, o espírito humano, então encontraram lá na igreja, né? Tem uma frase do Chesterton que é isso, ou seja, a igreja é o lar do espírito humano, certo? Então o Chesterton tinha essa questão muito bem nítida na cabeça dele, certo? Mas faltava um pouquinho de coragem, assim, né? Acho que é o único defeito que eu ponho na biografia do Chesterton, faltava um pouquinho de coragem, mas assim, eu não o julgo por essa falta de coragem, porque talvez eu não tivesse coragem na situação dele, certo? Mas ele teve. No fundo, ele acabou tendo, né? Então ele foi aquele servo que disse que não ia fazer e depois fez. Então, Deixa eu dar um parênteses. É que o Chesterton, como um bom marido, ele pensava muito na Frances antes de fazer, acho que, qualquer coisa. Eu acho que essa coragem dele, ela é uma coragem caridosa com a esposa, assim. Eu acredito nisso. sim. Não, essa é outra face da moeda, faz parte do paradoxo, né? Ele demorou para se converter, mas talvez se ele não tivesse demorado, a esposa dele não teria se convertido, né? Então, isso per si é um paradoxo também, e faz parte, porque ela viu que ele realmente amava ela, mas acima dela, amava a Deus, né? Enfim, então assim, eu estava pensando nos dois principais pontos litúrgicos que a igreja nos propõe, né? Que, o maior de todos, que é a Páscoa, que querendo ou não, assim, todo o período quaresmal ali, etc., é pesado, né? Ele é feito para nos jogar para baixo, para dentro, né? Ele é feito para nos mostrar que a gente é pó, certo? Ele já começa assim, né? Então ele é um período mais dark aí para galera que gosta desse tipo de abordagem, né? Ele é um período mais pesado, assim. Ele é um período que você tem que olhar, então, para os novíssimos, que você tem que olhar para sua conversão, para sua miséria, e depois a Semana Santa é uma semana pesada, assim, para quem gosta de viver de liturgia, você percebe que aquela semana é uma semana que, caramba, Deus sofreu, né? É uma coisa, assim, metafisicamente inimaginável na cabeça de qualquer intelectual antigo, né? Deus sofrer, certo? Então, é uma coisa, assim, que impressionante. E enquanto que o Natal é basicamente o oposto, né? O Advento, por mais que no começo ele tenha toda aquela questão da parousia, etc., da segunda vinda de Cristo, né? E ele tenta nos motivar, então, a ter essa noção, né? O Advento, ele é uma crescente escalada de esperança, né? Você está sempre, parece que a cada dia você dá um passo a mais para uma alegria, né? Então a cada dia você aumenta um pouco o volume desse som de Deus aí, desse cantar dos anjos, né? A cada dia você dá um passo, você liga um pouquinho mais de luz, né? E bom, isso tem tudo a ver com Chesterton, né? Essa alegria, essa esperança, né? Essa capacidade de se maravilhar com as coisas tem tudo a ver com o Chesterton. Ele era assim, desde pequeno ele era assim, antes de ser católico. Só que quando eu acho que ele olhava para a igreja e a forma como a igreja vivia o Natal, certo? Ele conseguia ver uma correspondência, né, que hoje em dia as pessoas não veem, porque já naquele tempo dele, né, hoje muito mais, e tu estava falando disso daí no começo da live, as pessoas tinham perdido a noção, né, do que é o cristianismo de fato, né? Elas vivem um cristianismo parasitário, assim, elas vivem como um parasita dentro do cristianismo, esse é o termo certo, né? Então, ela tem é isso que ele fala no artigo, inclusive, tem uma aparência de cristianismo, mas não tem a essência do cristianismo, certo? Então, o Natal estava virando isso. Então, o espírito do Natal é o inverso, certo? Você primeiro vai para a essência, depois você vai, então, para a aparência, para o acidente, etc. Então, quando o Chesterton começa a perceber que a essência do Natal, que é essa alegria imensa de que você tem Deus se encarnando, né? E aí, bom, qualquer pessoa que queira estudar Natal, né, você vai pensar o quê? Não, Natal, então vou estudar
historicamente, né? Vou estudar historicamente o Natal, eu vou lá, então, ver os padres da igreja, certo? Que é uma coisa que o pessoal adora muito fazer, e evidentemente eu gosto também, né? Você tem que ler os padres da igreja. Mas o pessoal anticatólico geralmente, não, você tem que ler os padres da igreja, etc. E aí você seleciona, aí geralmente esse pessoal seleciona uma parte dos padres, né? E a outra acaba deixando de lado. Mas se você vai ler mesmo os padres lá, você vai perceber que o entendimento que esses caras tinham, que curiosamente eles eram católicos, sobre o Natal e o tamanho daquele evento e como aquilo refletia, né, na alma e no sentido da vida da pessoa, isso é uma coisa tão profunda, tão grande, que, bom, você se encanta, né? Então, você vai pegar os sermões aí, a própria liturgia nos ajuda a isso, né? Você vai pegando esses sermões, esses textos, você vai ficando maravilhado, né? E o Chesterton, evidentemente, quando começou a estudar isso, provavelmente se encantou também, né? Ele tinha como um grande amigo o Belloc, que, bom, era um cara ferrenhamente apologista, né, do catolicismo, um cara realmente enérgico nisso, né? E o que mais me chama a atenção é que no artigo que a gente trouxe para cá, né, que está dentro do A Coisa, que é um livro que o Chesterton escreve depois de convertido, que é um livro onde ele quer dizer por que ele é católico, certo? No artigo, o Chesterton basicamente está tentando fazer um movimento de retorno. Ou seja, ele quer fazer com que a gente volte. Por quê? Porque ele voltou. Ele voltou para o lar dele. Ele deu a volta ao mundo e voltou para casa. E o Natal, é por isso que ele fala que é um paradoxo, né, aquela frase dele. Até eu estava selecionando ela aqui, agora eu fechei o iPad aqui, né? Mas é um paradoxo que aquele que nasceu desabrigado seja comemorado em todos os lares. Né? Porque o Natal, eu não sei se vocês já viveram algum Natal longe da família, certo? Mas assim, dói muito você viver o Natal fora de um lar, certo? Então, o lar, ele significa o Natal. Né? E o Chesterton entendia o que significava um lar, como poucas pessoas, a gente não faz ideia. Eu não sei quantas vezes eu já me peguei pensando o seguinte, por que o Chesterton fala tanto de você ter a sua casa, a sua propriedade? Isso é interessante, velho. É demais. E a forma como ele vê a liberdade humana, né? Isso foi uma coisa que o Chesterton me ajudou a tirar da cabeça da minha esposa tudo que o feminismo botou, né? Que ela deveria sair de casa, etc. Porque ela sabia que ela tinha que estar em casa, mas na prática, quando ela parava em casa, ela dizia assim, olha, tudo bem, eu sei que eu tenho que ficar, mas na prática, eu estou estressada, certo? E aí, os argumentos do Chesterton foram, eu fico meditando neles, fui conversando com ela, realmente faz sentido isso daqui, faz sentido aquilo lá, faz sentido aquilo lá. E hoje, bom, ela é extremamente feliz e realizada. Justamente por quê? Porque o lar, no entendimento de Chesterton, é onde nós devemos estar. E a igreja é o lar do espírito humano. Então, assim, o que o Chesterton fez no Natal foi um movimento de retorno, né? Então, esse movimento de retorno, num período próprio para isso, num período de alegria, onde você pensa nas coisas com um olhar, um panorama diferente, né? Você não tá tão, desculpe o termo aqui, mas você não tá tão cagado no Natal igual você tá na Quaresma, certo? Não, você tá alegre, você tá esperançoso, porque logo vem um ano novo, você tá assim, né? E aí é bem legal acontecer as coisas. O Nando falou que aconteceu as coisas com ele em Advento. Para mim, bom, casei num Advento, meu filho nasceu num Advento. Então, cara, os grandes eventos da minha vida foram em Advento. Até tu falou, eu pensei, caramba, todos os meus eventos foram em Advento. Eu também casei no Advento. Maravilha. Sim, agora meu segundo filho agora vai se ferrar. Ele vai nascer numa Quaresma, numa Páscoa. Provavelmente ele vai ter uma vocação mais pesada do que o primeiro. E, cara, no fundo, o Natal de Chesterton é um Natal que presta atenção naquilo que você tem que prestar atenção. Né? Ou seja, é a arte de reolhar as coisas. É a arte de você perceber de novo, só que com um pouquinho mais de atenção, que de repente a tua mãe ali, que tu tanto reclama, mas tu não saiu de casa, mas tu reclama dela igual, né? Ou a tua avó lá, que vive falando e é um saco alguém que fica falando sem parar, né? De repente essa pessoa precisa ser reolhada, certo? De repente essa pessoa, cara, você pode amar essa pessoa. Okay? Então, assim, esse movimento Chesterton fez com a figura do Cristo, consequentemente viu que a figura da igreja o fazia fazer isso de modo perfeito, com sacramentos, etc. Então é evidente que tem que ter toda essa dinâmica. Mas ele também fazia isso dentro de casa. Então,
quando eu penso em Chesterton, eu sempre penso no seguinte, né? Como que eu posso amar minha esposa de um modo parecido, como, né, perceber ela como o Chesterton fazia com a Frances, né? Como que eu posso olhar para a realidade, para as coisas ao meu redor e perceber beleza nas coisinhas pequenas que eu faço, porque no fundo a gente adora projeto grande, né? E agora que eu estou trabalhando lá na MBC, estou numa área lá de isso eu tive também logo que eu entrei na sociedade Chesterton, foi muito assim, né? Hoje eu trabalho nessas duas empresas que eu sempre admirei, né? Dois locais que eu sempre quis, que eu sempre fui consumidor, etc. E aí o paradoxo é que hoje eu estou lá dentro, né? E estou podendo ter essa experiência. A gente pega os grandes projetos e a gente se empolga, né? E aí, cara, vamos fazer um livro tal, vamos fazer... a gente fica empolgado, é um grande projeto, né? Só que o grande projeto, no fundo, ele é quebrado em diversos micro projetinhos pequenos que cada passo é importante para fazer o grande projeto chegar no final, né? E a gente vive reclamando dos micro projetinhos, mas a gente quer o grande projeto, né? Ou seja, a gente quer chegar no céu sem passar, certo? Pelo caminho necessário na Terra. Então, o Chesterton, ele é o cara que nos ensina, né, a olhar para dentro e dizer, olha, esse micro projetinho aqui, ele é muito melhor do que eu estou fazendo, né? Essa vida, essa rotina diária aqui de ter que levantar todo dia no mesmo horário e agora com o filho não tem mais essa de não vou levantar, certo? Eu te obrigo a levantar, acabou. Então todo dia você tem ali, não importa a hora que você vai dormir, todo dia ali. Essa vida não é tão chata assim, não é tão triste assim, né? Estar em casa não é ruim, certo? Então, estar... É uma delícia, Opa, tá em desculpa. casa é uma delícia. Vai, quanto É mais velho bom vai ficando, mais demais, vai é sabendo bom disso. demais. Então, Cara, vida real aqui. A acho que eu esposa bateu na porta aqui, mas vamos lá, segue. então, eu acho que é isso aí, gurizada. Falei demais aí já. Não, cara, é isso aí. Varelão, vai lá, vai lá. Então, é interessante ouvir vocês falarem aí aspectos muito importantes da relação do Chesterton com o Natal. E me parece que essa relação não pode ser quebrada de maneira alguma, né? Por quê? O Chesterton, quando a gente lê lá o Chesterton, o primeiro contato com os textos, né? Nós observamos esse estilo paradoxal, ele é o mais claro de todos, né? Ele parece que quer desmascarar, né, certas falsidades, certas ideologias a partir do paradoxo, né? Ele é um bom argumentador, né? Um articulista de primeira, escreve muito bem, né? Só que, às vezes, a gente pode ter uma impressão errada numa primeira leitura, que é de perceber esse paradoxo e achar, poxa, ele está aqui no campo do discurso, mas talvez ele não esteja falando da realidade. No entanto, quando a gente olha para a realidade, a gente percebe que a realidade é muito complexa, né? Uhum. Deus criou a realidade, Deus é o verbo, e Deus sabe de todas as micro coisas que ocorrem na realidade, porque Ele é o Criador. E, obviamente, a nossa inteligência é limitada, para perceber essa realidade, por vezes ela tem que perceber também essas tensões que fluem para nós como mistérios. E onde é que mora o grande escritor? O grande escritor, ele escreve por paradoxo, justamente por aceitar o mistério que é o mundo. O mistério que é a realidade. Essas coisas que Deus criou e que, por vezes, não está no nosso campo de percepção. A gente não entende. E a gente fica tateando aquele mistério e fala, quer saber? Como eu sou um escritor que quer colocar a realidade no papel, porque eu tenho, né, como referente a própria realidade, eu vou colocar com mistério e tudo. E aí, quando vai para o papel com mistério e tudo, esse paradoxo ele fica evidenciado, né? Isso é uma etiqueta de um grande escritor, né? E o Chesterton se apresenta dessa maneira. Agora, o que isso tem a ver com o Natal? Assim, eu, pelo menos, eu olho para o Natal e eu vejo o evento mais paradoxal de todos. Né? Então, assim, não tem como descolar Chesterton do Natal, porque o Natal é paradoxal. Né? Vocês falaram muito bem, né? Primeira fala do Rodrigo, muito interessante. Cadê o tempo de espera? As pessoas estão aceleradas, correndo, não estão esperando, estão adiantando o Natal. Talvez porque elas não enxerguem o Natal como um paradoxo. O que flui no paradoxo? São dois polos contrários que juntos guardam ali uma tensão que expressa uma realidade. E o que é o Natal? O Natal ele é ao mesmo tempo uma alegria inocente
vai nascer Cristo através de um menino, de uma criança, que guarda uma alegria inocente, uma esperança, uma luz que vai iluminar a noite, né? E, ao mesmo tempo, um recolhimento, um tom de seriedade. Só que olha que interessante, o recolhimento vem antes. O recolhimento é anterior, é o tempo de espera. E quando a gente olha para as pessoas hoje, ninguém está recolhendo, ninguém está se recolhendo. Ninguém está preparando o presépio para Cristo, o presépio interior. As pessoas ficaram só com a alegria inocente. E isso acelera o relógio do Natal. Então, o que as pessoas fazem hoje? Elas negam um polo da tensão que é o Natal e fica com um polo mais agradável, talvez. Né? Que é o polo dessa alegria inocente. E talvez por isso que venha esse adiantamento. Já na anunciação, você já está vivendo o Natal de fato. Né? Você veja que essa aceleração relatada pelo Rodrigo, ela é uma observação muito importante, porque, olha que interessante, né? O Júnior também tratou esse assunto. Quando a gente lembra do Natal, não precisa fazer muito esforço, a gente lembra da Sagrada Família. A Sagrada Família, no tempo de espera, está procurando uma moradia. E vocês vejam, não tem lugar na hospedaria. E o que simboliza a hospedaria que não tem lugar para Cristo? Que não tem lugar para o nascimento de Cristo? A hospedaria é o local onde as pessoas estão conversando. É uma espécie de praça pública, onde as pessoas vão se hospedar e tem ali um hall em comum, onde as pessoas conversam, festejam. Então é como se o tempo que era para ser de espera já está sendo comemorado. Não, esse não é o lugar para o rei nascer. Não é. Não pode ser ali. A hospedaria não tem lugar para o rei, né? A hospedaria tem muita festa, quando era para ser o tempo de recolhimento. Se você guarda a esperança que Jesus vai nascer daqui a pouco, essa esperança não é uma alegria inocente. Ela é um recolhimento de espera. Então, o fato da hospedaria não ter lugar para Cristo é muito emblemático. É muito emblemático. Porque já guarda, né, essa observação feita pelo Rodrigo a partir do artigo lá do Chesterton. A alegria que é veloz demais e que não se contém em esperar. Né? E um outro dado interessante, que eu acho que o Júnior trouxe muito bem, que é a questão da família. Né? A questão da família. Prestar atenção na família. Prestar atenção na moradia, onde eu resido com a minha família. Prestar atenção nos pequenos detalhes das relações sociais que eu tenho com a minha família, né? Que é a minha primeira sociedade, a microsociedade. Talvez esse tempo de espera, de recolhimento em casa, é aquele momento de atenção. Prestar atenção nos pequenos detalhes. E prestar atenção nos pequenos detalhes é esperar. É esperar. A boa nova está por vir, né? E aí, nesse sentido, nós esperamos, nós nos recolhemos, para que quando o nascimento vir, a luz ilumine a escuridão. Aí sim, um momento de festejo, né? De festa. Então, como disse muito bem o Júnior, é uma escalada esse tempo de Natal, né? É interessante a gente perceber, porque essa alegria inocente fica muito estampada quando a gente sai nas ruas, né? As pessoas estão numa alegria assim tão efusiva nesses tempos que você começa a observar que as pessoas deixam você passar na frente. Na hora de virar um cruzamento, o carro geralmente que não esperaria, espera você passar. Né? Tem ali uma alegria efusiva, meio que tateando um amor que está ali fluindo de dentro delas, né? Que é o próprio Cristo, né? Ali já iluminando, começando a iluminar o interior, que é a caverna humana. Né? Aliás, tem essa outra relação simbólica, né? Cristo que é negado na hospedaria, ele vai nascer numa caverna e, de certa forma, ele está também dentro do presépio interior que é todos nós, né? Que é todo e qualquer ser humano. E as pessoas vão sentir essa alegria, contagiando nesses dias, e elas não sabem lidar muito com aquilo. Por quê? Porque elas não se recolhem, elas não observam essa luz de frente, essa luz que quer iluminar. No entanto, mesmo nesse grau mais aparente, como bem disse o Júnior, que não é o grau essencial, né, como o Chesterton sempre fala, olha, estamos perdendo a essência do Natal, estamos frisando apenas a aparência. Mesmo assim, no plano aparente, você consegue observar as pessoas tendo certas ações nos quais ela, opa, isso aqui é um tempo um pouco mais sério. Eu estou aqui alegre, eu estou aqui bebendo, eu estou aqui com os meus amigos, conversando, mas
é um tempo no qual parece que algo dentro de mim me empurra para amar, para o amor sincero, né? O amor mais direto. Obviamente, num tempo de decadência como o nosso, esse amor que deveria, né, estar mais claro essencialmente, ele aparece apenas como uma relação social, né, como uma cidadania mais ou menos bem arranjada. Né? Mas mesmo assim você começa a observar que Cristo age, de alguma maneira. Então me parece, isso pelo menos foi uma impressão que eu tive, que quando a gente lê Chesterton, todo esse paradoxo que é aparente no seu estilo de escrita, né, ele fica muito evidente quando a gente lembra que um bom escritor relata o que vê da realidade. E a realidade, para o ser humano, para a tentativa de compreensão do ser humano, ela flui como paradoxal. Não é isso? O próprio evento do Natal traz isso. Né? Você veja, o que é normal quando uma mãe está grávida? Ela vai sentindo as alterações do corpo, vai percebendo que tem uma vida ali, né? Mas ela não consegue prever como as coisas vão acontecer dali para frente. Ela tem apenas uma sensação, uma espécie de visão mais ou menos turva. Agora, quando você vê a relação de Maria com o próprio Cristo, você vê uma relação quase que invertida. É muito interessante isso. Porque a vinda de Cristo, ela é toda profetizada. Cristo é o único ser humano que é anunciado. Então, Maria já sabe o que está vivendo, porque a transformação que vai ocorrendo com ela não é física, mas é espiritual. Isso é muito impressionante. Então, você guarda vários paradoxos nesse episódio, né, que é central na história humana, que é o episódio do Natal. Então, você veja, pela visão do eterno, né, que é a ausência total de tempo, o Natal já existe desde sempre, sendo Cristo alfa e ômega, né? Agora, quando nós observamos pelo nosso prisma temporal, a gente começa a observar todos esses paradoxos no evento Natal. Então é óbvio que é impossível separar Chesterton do Natal. Né? Isso é muito incrível. E vale a pena aqui, inclusive, para relatar aqui uma espécie de testemunho, que é engraçado, né? Eu, por muito tempo, fui ateu, né? Fiz aquela odisseia completa lá de aluno entrando na faculdade de filosofia, que esse relato é o relato mais comum que existe, ainda mais aqui na... E estudei na UFRJ, tal, fiz filosofia, e um autor me encantou na época da faculdade, que foi o Nietzsche. É engraçado, né? O Nietzsche me encantou por quê? Porque ele é um excelente escritor, com uma visão toda deturpada da realidade, apesar de ser um excelente escritor, e que trabalha muito nessa questão do paradoxo. Né? E o Nietzsche, ele simboliza, como um excelente escritor que relata o paradoxo, um processo da minha vida que foi muito complicado. Né? Eu gostava do Nietzsche muito mais pelo estilo de escrita, porque a cosmovisão dele, depois você vai observar, tem pouca relação com a realidade, apenas uma relação mais acidental. E eu fui conhecer Chesterton muito tempo depois. Quando eu voltei para a igreja, né, recém-convertido, eu fui ler Chesterton. Então, até a minha relação com o Chesterton foi um pouco paradoxal. Porque, geralmente, o Chesterton, quando ele é lido, ele contribui para a conversão de alguém. Né? Olha, eu ia admirar se me dissesse assim, ó, não, o nosso professor tinha uma prova de Chesterton na faculdade, tá? Aí eu ia me admirar. O que não foi. Mas é engraçado essa questão também, né? O Chesterton, eu falei, caramba, o Nietzsche é um Chesterton invertido. O Nietzsche ele é um paradoxo de baixo, né, da Terra, voltado para a Terra. E agora você conhece esse autor maravilhoso que faz você vislumbrar para a luz, né, para a esperança, para a busca do eterno. Né? Isso é muito interessante. Então eu acho que, como uma primeira fala, né, como uma fala que possa contribuir de alguma maneira com a nossa live, é isso. Eu acho que o Chesterton ele é um autor fundamental para nós compreendermos não só o paradoxo que é a própria realidade, pela maneira que nós conhecemos a realidade, mas também como um autor para nós compreendermos o que é o Natal de fato. Porque o Natal, nesse sentido, ele é uma espécie de síntese de tudo que é a realidade. Né? Você tem ali o alfa e o ômega nascendo, surgindo, porque a própria cruz está ali junto, né? O próprio ato de ressuscitar de Cristo está ali junto, tudo ali sintetizado, né, na espera de Maria, na espera de todos nós. Né? Maria ali simbolizando o lado humano de Cristo. Né? Então isso é muito interessante. Né? Talvez seja a Maria a única mãe que aprendeu com o filho
antes mesmo do filho nascer, né? Isso é fundamental, esse paradoxo é uma essência que guarda o Natal, né? Então é isso. Pô, fantástico, cara. Sabe que se a gente vai começar a observar assim, com mais calma a vida de Chesterton e sua biografia, suas biografias, os seus textos, nós percebemos essa intenção desse vetor sempre apontado para dentro do lar, aquilo que o Júnior falava, aquilo que, na verdade, todos vocês falaram isso de algum modo, né? Essa inclinação, esse retorno para a célula, para a menor célula da constituição social humana, né, que é a família, né? Sempre apontando. E a vida do Chesterton, a gente falou várias vezes do paradoxo, e eu não quero não quero que pensem que é um clichê a gente falar de paradoxo quando a gente fala de Chesterton, porque não é. Porque não é. Ele trabalha em cima do paradoxo o tempo inteiro mesmo. E a vida dele acontece. Por exemplo, ele é um cara. Ele não teve filhos biológicos, por exemplo. Isso é interessantíssimo. Ainda que a sua vida inteira tenha sido repleta de pessoas que se aproximaram dele e viam nele um exercício de paternidade. Então essa ligação, por exemplo, talvez Chesterton seja uma espécie de Papai Noel, e eu acredito que ele se identifique assim, entende? E por isso que a figura do Papai Noel é uma figura muito bem pensada, é um arquétipo muito bem elaborado na cabeça de Chesterton, porque é essa figura paterna que oferece-se, que se entrega, mas que o vínculo ele está para além do vínculo genético, biológico. Ele é um vínculo para algo que se sobrepõe à realidade humana. Ele é uma abertura de uma esperança, de fato. E esse tema, né, fica muito tempo martelado na vida de Chesterton. Então a gente vê quando ele fazia as viagens, por exemplo, de suas turnês, né, para fora da Inglaterra. Então ele vai para a Polônia, ele vai para os Estados Unidos, e todas as suas viagens. Os lugares aonde ele vai, a experiência dele nos Estados Unidos é muito interessante, porque nos Estados Unidos ele fala sobre os Estados Unidos que todos conhecem, aquele Estados Unidos que é movimentado, de Nova York, das grandes metrópoles. E ele fala dos Estados Unidos que ele conhece, que é aquele que mais lhe chamou a atenção, que é aquele dentro de uma família, numa casa mais interiorana, com as cidades que não são as dos grandes centros metropolitanos. E é ali que ele gostou de estar, né? Ali onde ele foi acolhido por famílias. Ele chega lá, ele é muito conhecido, ele poderia ficar em qualquer lugar. Ele poderia se hospedar o tempo todo em Nova York, por exemplo, né? Se quisesse, ou nas grandes metrópoles. Claro que a turnê não permitia, mas ele encontra uma espécie de segundo lar numa casa de família simples, sempre com esse vetor apontado para dentro de casa. E quando ele volta para casa é sempre um retorno. Me corrijam o Júnior e o Rodrigo se eu estiver falando alguma bobagem, mas sempre quando ele volta para casa é essa sensação de retorno para aquilo que ele esperava, assim, uma sensação de olha que bom que eu pude voltar, porque eu pude mais uma vez estar na minha casa, nesse pequeno núcleo, nessa pequena atmosfera que é a minha casa, que eu e a Francis, e essa experiência de retorno, de experiência domiciliar, ela é muito presente. E aí vai um outro paradoxo, porque o Chesterton percebe logo, com a sua capacidade de observação, que a vida ela é uma espécie de exílio, né? Que a vida humana ela tem esse caráter de exílio, que a nossa pátria não é esse lugar, o nosso lugar definitivo não é este. Isso fica muito claro no espírito de Chesterton. No Convertidos Literários,
Ali cita que em 35, no Natal de 35, ele fala uma frase que, em latim que é nobis post exilium ostende, que é mostre-nos o que tem, mostra-nos o que tem após o exílio, revela-nos o que tem após o exílio, o que temos depois desse exílio. Quer dizer, essa meditação, de algum modo, se voltando para dentro, o máximo possível, então que é essa experiência do lar, e nada mais natalino do que essa experiência do lar, essa experiência de casa. O Júnior falou uma frase ali que ficou ecoando em mim aqui, quando ele disse, alguém já passou um Natal longe de casa, longe da família? Eu já, minha profissão exige isso, que de vez em quando eu acabo ficando fora. E isso é uma coisa que bate mesmo, bate duro na gente, fica longe de casa. Por que parece uma bobagem, né? Mas por que aquele filme, O Esqueceram de Mim, ele é um sucesso? Ele foi um sucesso. Não, é verdade, é verdade. Porra, pra caramba isso, cara. Por quê, cara? Porque ele fala de um arquétipo que é muito central, é muito real em nós. É uma criança que tá longe de casa no Natal, pô. E é o período que não dá para ficar longe de casa, quanto mais uma criança. E Chesterton, ele vai voltando pro lar o tempo inteiro, e é até que ele percebe isso aqui, ó, mesmo aqui dentro da minha casa existe um limite. Eu estou ficando velho, a Frances também. A doença chegou em nós. Quer dizer, o que tem depois deste exílio? Aqui não é ainda minha casa. Então, perceba que esse movimento da festa do Natal, do simbolismo do Natal, ele primeiro nos aproxima daquilo que é mais terreno, que é da experiência de uma plenitude, entre aspas, de uma tranquilidade, de uma completude terrena, que é a casa, que é a família, que é o lar. Então, na literatura do Chesterton, a gente vai ver ele falar sobre, né, o Top Middle, Overholts, Bakesfield, que é os lugares onde ele mora. Até que ele percebe que não, aqui não é o lugar definitivo ainda. A gente está ficando doente. A nossa vida tem sérias dificuldades de completude. Nós não temos filhos, por exemplo. Né? Ainda que temos uma vida muito feliz, uma cumplicidade, encontramos a religião, a experiência do católica que nos faltava, mas ainda nos falta mais algo. Então mostra-nos, Senhor, o que tem depois desse exílio. Essa experiência no Natal, isso foi no Natal de 35, né, que é uma parte do Salve Regina, na verdade. Então, eu queria deixar para vocês, para que a gente finalize, então, de repente, as nossas rodadas aqui, falar um pouco sobre esse tema. Olha, eu fiquei assim, tiritando para falar, certo? Quando vocês conversavam, principalmente depois que o professor, né, Varela ali, ele pegava e já ia amarrando as coisas que nós tínhamos falado antes. Porque eu acho uma coisa muito... E eu falo hoje especialmente, né, e pegando também aquilo que o Júnior estava comentando, sobre como, aos poucos, em família, eles foram percebendo algumas das coisas do valor do lar e de estar no lar. Né? E eu acho que o que eu vou comentar agora é algo, claro, válido para todo mundo, mas especialmente para as mulheres que nos acompanham agora, né, o que vão ver no futuro isso. Porque o Natal, ele é, né, uma festa muito interessante da exaltação do feminino. Tá? É evidente, a centralidade do Natal, né, está em Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o trono de Cristo é mesmo depois do parto. E eu acho interessantíssimo, porque a veneração, né, a adoração que acontece no colo de Santa Maria. Tá travando. Travou? Segue, que tá legal, vai lá. Voltou. Tá, então o que acontece? Ali a gente vai ver o relato, passa um pouco depois, alguns dias depois do nascimento de Nosso Senhor, né, e os reis magos chegam e o evangelista não relata que necessariamente na casa estava São José. Perfeitamente poderia estar, tá? Mas ele enfatiza o fato que estava a criança junto com Maria, certo? E a gente está falando muito agora, né, de como o Natal está relacionado ao calor do lar, certo? E isso faz todo o sentido do mundo,
uma vez que a gente pense, né, o quanto é necessário para celebrar bem. E eu acho até curioso, eu tenho me esforçado com alguns amigos há alguns anos em fazer uma ceia de Páscoa, certo? Mas não é habitual que isso aconteça. Aliás, Páscoa no Brasil aqui é muito mal comemorado, em termos assim de celebração, das pessoas se encontrarem para celebrar, eu acho, pelo menos. Quando eu tive a oportunidade, há uns 10 anos atrás, de ir a Roma, nossa, Roma na noite do Sábado Santo tá todo mundo na rua, as pessoas estão nas esquinas com os amigos, tomando vinho, várias pessoas saindo das missas, né, do Sábado Santo nas várias igrejas de Roma. Você tem padres caminhando pela rua, cantando Regina Coeli, o povo respondendo. Realmente a cidade está pululando. Nisso a gente vai vendo que a evangelização no Brasil, ela podia ter sido mais profunda, tá? Ou sei lá, perdeu a profundidade ao longo das décadas. Mas o Natal ainda é um local de reunião da família, né? E quem mantém esse calor do lar, inexoravelmente, são as mulheres. E toda mulher acaba tendo em Santa Maria esse grande exemplo desse calor, né? Então, o Natal é um momento aonde Nossa Senhora aparece como aquela que é, de alguma forma, portadora dessa luz. Eu, às vezes, penso, né, fazendo a minha imaginação sobre o Natal, que aquela estrela, né, que brilha no céu, né, é para mim quase como que o coração de Maria, né, apontando o caminho ao menino Jesus para os magos, né? E a partir dessa ideia toda, a gente vai percebendo o quanto é necessário, né, esse toque feminino, né, para que essa estrutura de lar permaneça. E o Chesterton, né, ele é um cara que está muito ligado no Natal também porque o lar dele é completamente sustentado pela presença da Frances. Ele só pode ser o Chesterton porque a Frances é a Frances, né? Hora para vir até nós. Esse trecho aí do Regina Coeli, do Regina Coeli, não, perdão, do Salve Regina, é fantástico para isso, né? Nobis post hoc exilium ostende, né? E isso é dirigido a Nossa Senhora. Mostrai-nos, né, depois deste exílio, né, esse bendito fruto do vosso ventre, que é Jesus Cristo. Então, é com Maria que nós vemos nosso Senhor, né? Assim como é com nossas mães, que nós muitas vezes aprendemos o que é o calor do lar. Quem já teve que morar numa casa sem mulher, tá? E assim, ó, isso aí não é esposa, não é, sabe? Sem uma avó, sem uma mãe, sem nada. Sabe o que é casa onde só tem macharedo, entendeu? Então, assim, pode ser muito divertido, fanfarroneiro, né? E assim por diante, mas calor de casa, no duro não tem. Tem muito aquela alegria de caserna, e olhe lá, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Então, as mulheres, elas têm um papel fundamental e ninguém vai conseguir fazer isso no lugar delas, né? E eu acho que o Natal é isso. Depois, lá na Páscoa, a gente vai ter uma outra coisa, né? A gente vai ter o Cristo erguido no alto do lenho, certo? E Nossa Senhora continua ali, né? Mas essa coisa do trono, você vê que existe uma transição do trono. Ali no Natal, o trono de Nosso Senhor é Maria. Lá, né, é o lenho, né? Então, mas uma coisa prelude a outra, papapá, mas é isso aí. É um pouco essas ideias que me vieram. Sensacional. O professor Varela estava falando dos paradoxos, né? Veio uma enxurrada de coisas na minha cabeça do próprio Chesterton no Homem Eterno e outras correlações, né? Quando ele falou da caverna, o Chesterton fala muito sobre a caverna, né? No Homem Eterno, e já começou a vir as correlações com o Novo Adão, né? Então, como é paradoxal o início da vida de Cristo, né? Com o início da vida de Adão, né? Então, é basicamente o oposto, né? Então, assim, tantas coisas que vão fazendo isso daí. E o Natal, hoje, para as pessoas, elas não conseguem entender o grande paradoxo da alegria, que é sofrer por amar. Isso é uma coisa que as pessoas não conseguem perceber, assim, nitidamente. Porque, assim, eu não sou daqueles paranoicos, assim, né, ou daquela galera mais apavorada, que acha que o mundo vai acabar. Eu acho que
o fim dos tempos tá meio próximo e tal, que vai acabar, certo? Mas eu não sou daquele que tá indo pro campo, assim, desesperado, me esconder e tal. Ainda não, tá? Eu acho que ainda tá um pouco longe, na minha opinião. Mas, assim, Tu acha que o Grêmio ainda vai jogar a Série A mais uma vez? Vai ser Não, logo, tão logo. eu sou um pouco aristotélico nessa questão aí, Vai. certo? Eu acredito nesse caso, eu acredito um pouco na lógica, nas evidências, etc, etc. Tá bem. 1% de chance, 99% de esperança, gurizada. Certo. No caso, então, eu acho que não vai ter como, acho que vai ser Quaresma pro Grêmio. Então, Vai lá, basicamente, assim, mas eu percebendo as pessoas, e eu faço muito isso, às vezes eu faço um movimento de, também um pouco por soberba do cara, né? Sempre tem aquela soberbinha do cara, mas eu tento fazer isso de um modo não soberbo. Que é ficar analisando o comportamento das pessoas na rua, nas instituições que eu vou, vai numa farmácia. Cara, eu fico percebendo, assim, eu cada vez estou mais convencido, né? Talvez por influência do chat, que realmente as pessoas enlouqueceram totalmente, assim, de vez, assim. Tipo, é um nível de loucura que eu fico apavorado, pensando assim, tudo bem, eu devo ainda ser um idiota, mas não é possível que elas não consigam perceber, né? Que está muito além da idiotice, certo? Então, e isso está acentuado para mim no tempo atual que eu estou vivendo aqui, né? E aí eu já vou explicar onde eu quero chegar, que é na cidade de Dois Irmãos. Que Dois Irmãos aqui, a gente não sabia quando veio para cá, né? Eu vim trabalhar aqui na MBC, a gente queria se mudar de Passo Fundo, porque Passo Fundo é uma cidade legal e tal, mas você não tem amparo eclesial, e aqui a gente tem um monte de padre conhecido, certo? Então, às vezes, era uma cruzada para conseguir uma confissão por lá. Então, cara, não dá, eu não vou educar meus filhos num monte de igreja feia, onde não tem padre, certo? Padre assim, padre, tipo, padre que se veste como padre, que prega como padre, etc. Não que tenha uns montes aqui na região, mas tem alguns assim que o cara, né, queria se mudar. E aí a gente recebeu um convite, viemos pra cá, uma oportunidade e tal, e a gente descobriu depois que Dois Irmãos, tipo, é a top 5 de cidades no Brasil em matéria de Natal, né? Então eles têm aqui o Natal dos Anjos, certo? Que, cara, começou agora nesse final de semana, antes do Advento. Cara, tem 2 palcos espalhados pela cidade, com um monte de evento. A cidade inteira tá iluminada. Tem casa do Papai Noel, tem um monte de coisa à noite, um monte de evento, e os caras fecham as ruas, assim, coisa... Depois de Gramado, assim, é o lugar mais legal para Natal que eu vi. E eu e minha esposa, a gente tá adorando, porque a gente gosta muito de Natal. E o que eu achei engraçado e paradoxal, olhando as pessoas na cidade aqui, né, é que aqui tem poucos jovens, isso é muito bom, né, tem poucos jovens, assim, na cidade universitária, então tem muita família, né, só que tem muita família mais velha. E é muito comum o pessoal abordar a gente aqui com um bebezinho na rua, o José é meio bonitinho assim e tal, e as mulheres, que bonitinho, isso aqui. Só que são mulheres assim, vê que tá na casa dos 40 anos e tal, e elas falam, o meu também tem um aninho e tal, não sei o quê. E tu percebe, com poucas palavras, assim, perceber que a pessoa tem um filho, o primeiro filho, o segundo filho, sempre no final da vida, certo? Acontece muito aqui, tem muitas famílias assim, né? Que bom que estão tendo filhos, evidentemente. Mas assim, tu percebe muito que é aquela concepção de que primeiro eu vou fazer toda a minha vida, vou construir a minha finança, não sei o quê, vou ter minha casa, parará, e depois, no fim, agora, certo? Pelo menos não trocou por um cachorro, né? Graças a Deus. Agora eu vou ter um filho. Agora que eu já organizei tudo, eu não vou mais sofrer tanto com o filho, eu vou ter um filho, certo? E aí se abre para ter um filho. Deus o livre ter um segundo, tem um, né? E aí eu comecei a perceber isso, os monstros na cidade, assim, né? E comecei a parar de pensar, cara, as pessoas, elas... Até para ter filho, que todo mundo sabe que no começo é uma alegria gigantesca, mas é um paradoxo, né? É uma função. É uma função. Filho é uma função. Então, assim, eu toda vez, desde que o José nasceu, só penso assim, como o meu pai assim, é top, assim, como meu pai é bom, entendeu? Como que eu não valorizei tanto meu pai do jeito que, cara, olha o que ele fazia por mim, entendeu? Cara, é um saco, entendeu? Assim, criança, eu tenho essa opinião masculina, certo? É a coisa mais legal, mais maravilhosa, fantástica do mundo, teu filho. Mas como ele tem o dom de te irritar, entendeu? Porque ele não para, ele é agitado, não sei o que, tal. E ali, aquilo ali, né, faz perceber que é o seguinte, não tem como tu viver essa alegria sem sofrimento, é impossível.
Sempre vai faltar alguma coisa, isso que o Nando falou, sempre vai faltar alguma coisa. E as pessoas no Natal não conseguem perceber que, por mais alegre que o Natal seja, por mais iluminado que seja a cidade, por mais que bonito seja você estar no lar, né? Existe uma coisa que é inegável, é que eles não tinham onde dormir, eles não tinham mais ou menos o que comer, eles tiveram que nascer numa gruta com os animais, então o cheiro não era bom, nada ali era bom. Eu gosto muito de Santo Afonso, eu brinco que os meus dois escritores favoritos é Chesterton e Santo Afonso, que são os que eu mais leio, eu acho. E as meditações de Santo Afonso falam do sofrimento interior de Nossa Senhora, né? De saber que ela sabia que aquele filho ia morrer, certo? Daquele jeito. Então, ela conhecia as profecias, ela sabia o que ia acontecer com aquele menino, né? Então, um menino nos foi dado, mas ela sabia para que ia servir aquele menino também. Então, todo esse sofrimento que envolvia, e aí depois São José, tendo, né, que sofrer tudo aquilo, ter que levar a família para o Egito. As pessoas não têm noção que os primeiros 3 anos, os primeiros 3 aniversários de Jesus, certo? Deve ter sido um aniversário de imigrante, assim, dos piores do mundo, certo? Então, tudo isso faz você perceber que, cara, é sofrimento. Não tem outro jeito. É a alegria que supera o sofrimento, que transmuta aí, mais ou menos, né, esse sofrimento, mas é sofrimento. E eu tenho uma história com o Natal que eu nunca gostei muito de Natal até eu passar meu primeiro Natal longe dos meus pais, né? Quando eles foram viajar, então. Que foi uma experiência para mim muito, tipo assim, marcante. No outro ano, eu também não Mas participei com eles eles. não te esqueceram, não foi isso? Não. Eles tiveram que sair do país, porque a empresa faliu e tal, foram trabalhar fora. E eu fiquei, né? Porque eu queria casar com a minha esposa. Deu certo, a missão foi cumprida. Então, e aí eu me lembro que quando a minha mãe fazia os natais e tudo, ela adorava aquele negócio de montar árvore, não sei o quê. E eu, cara, achava aquilo um saco, assim, né? E hoje nós estamos aqui super empolgados, porque depois que tem a tua casa, né? Nossa, tem que montar árvore, vai ter o Natal, tem que não sei o quê, tem que não sei o quê. Por quê, né? Porque jovem, né? Como era, não que eu não seja jovem, 28 anos na cara, eu já não me considero mais tão jovem assim. Eu achava chato achava algumas coisas meio monótonas, achava algumas coisas meio sem sentido, tem que ficar em casa, tem que ver os parentes, tem que tudo era aquele incômodo, né? Aquele sofrimento de que, bom, eu só queria ficar no meu quarto, sei lá, jogando videogame, lendo meus livros, fazendo qualquer coisa. E a vida é muito mais do que isso, né? Muito mais do que o teu fechar em si mesmo, assim, esse egoísmo, né? Essa autorreferência é o oposto do Natal, né? Exatamente o oposto. Então, como é difícil você entender que vai doer, que vai sofrer, né? Mas que você precisa mudar. E o Chesterton é o cara que mais nos mostra que, cara, não é ruim essa mudança. Não é ruim sofrer, entendeu? Não é ruim. É bom, é bonito. Né? É algo que realmente faz sentido. Se tudo fosse prazer, né? Nada seria prazer, certo? Então você precisa ter o sofrimento para você entender o que é uma alegria. Né? Então, assim, em matéria puramente humana. Então, eu acho que, por mais que as pessoas estejam enlouquecendo, o Chesterton é um belo caminho de resgate disso aí também, né? De fazer as pessoas voltarem a perceber que bom, é possível se reorientar. É possível largar um pouco a parte material, que, claro, é legal, né? Antigamente eu tinha aquele ranço de que as pessoas só ficam no consumismo, mas hoje eu entendo as pessoas querem dar presente para os outros, querer enfeitar, beleza, tudo isso é legal, né? Mas isso ainda não é a essência do Natal, né? Isso não é o grande centro ali. E parar para perceber isso, né, é uma coisa que a gente consegue quando a gente põe os olhos onde tem que botar. O Chesterton é o cara para nos ajudar nisso. Então, assim, se tem alguém que, nessas lives todas aí, né, quer fazer alguma coisa diferente nesse advento, nesse Natal, cara, assim, tá caindo de maduro na tua frente. Ele é Chesterton, é evidente que ele é Chesterton. Você vai pegar qualquer livro, assim, eu brigo, por onde começar Chesterton? Qualquer um. Chesterton, ele faz jus ao tanto faz, entendeu? Tanto faz, mano. Pega qualquer um e presta atenção no que tu vai ler. Que eu tenho certeza absoluta que o Natal vai ser diferente porque o cara é um escritor, o cara vê as coisas diferente. Né? O cara realmente, ele é um gênio
ele é uma figura ímpar e, bom, eu nunca conheci uma pessoa inteligente que dissesse Chesterton é péssimo, Chesterton é horrível, Chesterton é muito... Eu já vi críticas, tudo bem, mas Chesterton é muito ruim. O cara falou isso logo, né, na lógica aristotélica. O cara não é inteligente. Você veja, né, Júlio? Você lembrou uma coisa importante aí, que é a noção de sacrifício, né? Está esquecida, né? E é engraçado que o Natal, ele rememora para nós que estamos vivendo o Natal, uma primeira noção de sacrifício que é atualizada ali logo no Natal, que é o sim de Nossa Senhora, né? O faça-se, né? Nossa Senhora ali refazendo Gênesis, né? Você tem a faça-se a luz do próprio Deus, né? Irrompendo direto, você tem ali Nossa Senhora dizendo também faça-se, para dar a luz ao seu filho que vai sofrer na cruz, né? Então você já tem ali uma noção de sacrifício, numa linguagem puramente humana, né? Nossa Senhora Imaculada dizendo faça-se, aceitando, né? O sacrifício, ou seja, o sagrado ofício, né? O trabalho para o sagrado, o trabalho para a coisa do alto, né? Uma espécie de ascensão, uma elevação do homem, né? Pelo caminho de Cristo. E isso remonta também ao que o Rodrigo falou, né? Que o ponto central de uma família, nesse sentido, é a mulher, né? A mulher simbolizando o sacrifício, porque não é de outra maneira a natureza, né? É da mulher que nasce a vida, né? A mulher como receptáculo e depois a mulher que sofre ao gerar a vida, né? Então esse eterno sacrifício de Cristo, né, que está presente na história desde sempre, né? Esse eterno sacrifício, ele é lembrado para todos os homens através da ação feminina, né? Da mulher que também diz sim à vida, né? Que diz sim ali a ordenação familiar, né? Porque quando a gente diz que o Natal é um momento de volta, é um momento de volta para a família, um momento de volta para casa, a gente tem que lembrar que é o momento no qual Cristo está abraçado, né, por Maria, né? Maria está abraçando Cristo, Maria que já sabe de toda a biografia de Cristo de alguma maneira, né? Então, a noção de sacrifício acho que é bem simbolizado por ela. E em relação a Chesterton, né, ainda para a gente caminhar aqui para o final, né, para a gente não correr o risco de ser chato, que a gente fala pra caramba, né, se deixar, né? Tá bom demais, segue o baile. Ainda recorrendo a Chesterton, né, quando a gente lê Chesterton, é uma outra percepção que eu tenho. O Chesterton, ele escreve muito bem, mas ele fica te puxando também a círculos concêntricos. Eu não sei se essa impressão minha é correta. A gente sempre tem uma camada maior de compreensão justamente por conta desse estilo paradoxal na escrita, né? E, de certa forma, nós somos convidados, né, a subir as escadas. E essas escadas também é uma espécie de sacrifício, né? O ler Chesterton não é fácil. Não é fácil, né? Aparentemente é fácil, mas não é fácil, né? Existe também, no Chesterton, na própria escrita, na sua própria bibliografia, também essa camada mais superficial e aparente, que vai te chamando para uma camada mais essencial, né? Ele vai te convidando a subir. Então, existe já um processo quase que de ascese, sem nenhum exagero, em ler Chesterton. Em voltar nos textos dele e reler, né? Então, você tem também essa outra analogia possível entre o que o Chesterton escreve e o que é o Natal, né? Que é essa ideia de sacrifício, essa ideia de um esforço, de um ofício sagrado que visa colher coisas do alto, que visa colher o bem próprio, né? Que é o próprio Cristo, no final das contas, né? É impressionante como Chesterton traz essa mensagem para nós, né? Fantástico, cara. Assim, ó, as rodadas... O pessoal estava dizendo aí que a live tá muito boa e live muito rica e realmente eu não... Eu vou falar um pouquinho mais aqui e depois também se vocês quiserem fazer mais umas considerações, vamos lá. Tô por vocês. Mas assim, a profundidade das reflexões era isso mesmo onde eu queria chegar, sabe? Justamente porque, queridos, a gente vive hoje, né, quando o Varela falou agora, por exemplo, né, da literatura de Chesterton, e ele grande escritor, e ele comunica algo sempre mais concêntrico, mais profundo. Um terceiro ponto, talvez, onde talvez feche um triângulo aí dessa comunicação de Chesterton é a sua própria vida. Quer dizer, não basta escrever,
Não basta falar sobre tema, quer dizer, escrever muito bem, com qualidade, temas importantes, mas também a vida de Chesterton, ela vai ratificando aquilo que ele escreve. Ela vai acentuando, ela vai frisando isso. Isso serve para nós, especialmente. Porque existe hoje um movimento de rede social, de Instagram, todo mundo quer contribuir. Eu mesmo faço evento aqui, né? Quero estar fazendo live, blá, 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 blá. Todo mundo clica aqui, não sei o quê, que eu tenho um curso para te oferecer, que eu tenho... Aí eu faço stories com todo mundo, né, aquela coisa de parecer assim, sempre muito seguro, uma vida muito ordenada, sempre querendo comunicar algo de importante, mas de fato, né, tem um momento em que é somente você e a mensagem, por exemplo, do Natal, é somente você e Deus, é somente você e esse espírito natalino. É isso que fez com que Chesterton, no Natal, escrevesse para o padre O'Connor sobre... quer dizer, e agora? Eu quero conversar sobre essa coisa da conversão. É isso que faz com que em 35, no Natal, ele escreva e ele medite sobre o Salve Regina, né? O que tem depois do exílio. Então, esse tipo de experiência é onde realmente é o fim das coisas, é onde nós temos que chegar. Porque não adianta tanto a gente, né, como o Júnior falou, é legal comprar presente, ele não gostava no início, agora entende que é legal, tal. É isso mesmo que tu falaste, né? E realmente... E ganhar também, sempre é legal. E ganhar uma Havaianinha sempre, tudo do Natal, vale a pena, né, cara? Mas tem um momento em que a gente vai ter que meditar algo maior, e aí que é nós mesmos, com todo esse mistério. Esse passo ninguém pode dar, esse passo não é coletivo, esse passo não é em rede social, esse passo não é no curso, não é no clique aqui, não é no story. Isso aí a gente vai podendo enganar nós mesmos de algum modo, né? E mesmo aqueles que não usam o Instagram, por exemplo, assim, tem um pessoal que está ouvindo aí, que é o pessoal do nosso curso, aí, do nosso grupo de formação humana por filme, o pessoal A Forma Humana. E o pessoal, a gente meditou agora esses tempos, o Julian Marias, que tem uma frase que diz que a felicidade é o impossível necessário. E veja que ela já também é um paradoxo, né? Mas é sempre tentar essa luta, essa batalha de a gente pegar esses elementos todos e o que nós vamos fazer com eles agora? Nós ouvimos, nós entendemos, nós captamos mais ou menos como é que nós devemos nos organizar, para onde nós devemos olhar, mas eu preciso dar um passo sempre mais firme em algum momento, né? Então, a meditação, e o Júnior falou, quer dizer, no final das contas, a gente tem que tomar uma solução, alguma coisa a gente vai ter que fazer em relação a tudo isso. O Júnior falou, pega um livro do Chesterton, qualquer um, e vai ler, pô, né? É legal falar, é legal ouvir sobre o Chesterton. Qual é? Aí a gente abre os stories lá do Júnior, o pessoal perguntando, qual é o livro do Chesterton que eu devo ler primeiro? E eu já vi o Júnior responder outras vezes, leia qualquer um, leia primeiro, né? Comece lendo. Então, queridos, a gente vai ter que em algum momento fazer algo, né? Não basta só nós nos acharmos interessante, bonito, chamar a nossa atenção todo. Quer dizer, a gente não está lá em Gramado, em Dois Irmãos, que tem noites de natais muito bonitas, assim, mas na nossa casa a gente vai arrumar, mas depois a gente vai ter que ir deitar. A gente vai ter que ficar sozinho. A gente vai, alguns vão, outros não sei, vão nas celebrações de Natal. Mas qual é o passo agora? Eu preciso materializar essa ideia toda. E Chesterton, ele na sua vida, ele vai escrevendo,
ele vai falando, ele vai conviver. Porque, no final, olha só, o prestígio que tinha em Chesterton era muito alto já, em vida. Isso não acontece com todos os escritores. Não acontece. Né? Principalmente numa época que não existia Instagram. Tá? Ele era mundialmente conhecido já. Mas é na intimidade, no exílio do seu coração, no voltar-se para si, que ele toma as decisões. Nesse retorno, depois de ter captado todas as informações, ter tido a experiência sensível, simbólica, tudo, agora eu vou ter que fazer algo. E é sobre isso que a gente vai, né, falar no final das contas nesse evento. Tá chegando ao final dessa live agora aqui. Mas eu preciso dar um passo de verdade. Né? E eu não sei se é claro, eu vou falar aqui como um apologista católico, porque sou católico, meus amigos aqui são católicos, poderiam não ser, viu? Não é um quesito para que a gente faça a live aqui, né? A gente está falando de Chesterton. Mas o que é que eu vou fazer? O que é que de repente eu vou meditar acerca desse conteúdo todo e aplicar de fato na minha vida? O que é? Que não vale a pena, é muito trabalhoso se não for para ser assim. Né? Esses dias, casualmente, né, o Varela botou algo parecido no Instagram, que eu acompanho o Instagram dos guris aqui, e o Júnior também. Botaram uma coisa meio semelhante, que Instagram não é vida real, é purpurina, não sei qual foi o termo que vocês usaram aí, mas que isso aqui é máscara. O que importa é o que a gente vai fazer quando desligar aqui a câmera, voltar lá para dentro de casa, e o que importa é o que a gente vai fazer a partir do momento em que ninguém mais está vendo. Então, no final das contas, o Natal ele é tão... A gente se volta tanto, né, para essa experiência interior, né, para essa experiência do simples, do Cristo, do nascimento mais simples possível, no paradoxo do rei que nasce numa manjedoura, e é no simples que eu vou ter que resolver alguma coisa. Não é no super complexo, não é no grande projeto, né? É no pequeno projeto que eu vou fazer a partir de amanhã. É sobre isso que nós estamos falando aqui, é sobre isso que nós falamos quando citamos o Chesterton no Natal, e é esse uma das finalidades do nosso evento. Queridos, eu vou deixar vocês então fazer uma consideração final, uma breve aí, para a gente finalizar a nossa live. Pessoal, só agradecer. Muito obrigado aí, hein? Foi um prazer enorme. Valeu quem também compareceu aí na live. Até um Feliz Natal para todos, meio antecipado, né? Fazendo o que eu disse que não era para fazer. Já disse que era pra fazer. Mas, advento. Pô, Parem aí. Eu queria só falar primeiro. O Varela falou uma coisa que agora eu vou usar direto nos stories. Eu nunca tinha pensado nesse termo, né? Que ler Chesterton é ascético. É muito real isso daí. Isso realmente é algo muito real. Até porque o cara que vai nos ver comentando, todas essas reflexões vieram desse espírito natal, né? O cara vai pegar o artigo, o cara não vai conseguir entender de onde é que a gente tirou isso, né? É justamente porque tem um movimento de se debruçar. Então, vou começar a usar isso aí lá nos stories. Isso foi uma sacada genial, né? E aí, sobre a leitura, eu queria só fazer uma consideração que tu falou, qualquer um, né? Isso aqui nem o cara pergunta assim, qual é o carro que eu tenho que começar a dirigir para aprender a dirigir? Cara, qualquer um, cara, entendeu? Pega um carro e dirige, entendeu? Uma coisa meio assim, então para de encher o saco. E agradecer aí o convite, cara. Pô, vocês dois estão morando aqui pertinho, venham aqui para Dois Irmãos pra gente tomar uma boa cerveja, estilo Chesterton, assim, vocês verem aqui como é que tá a cidade e tal. São convidados aí, pô, tem umas cervejarias muito legais aqui. E o professor Varela, sempre que tiver pela região aqui, pelo amor de Deus, dá uma passadinha aqui. Uma honra.
Vem morar pra cá, Varela. Aí no Rio, aí, cara, que tem só o Flamengo aí de especial. Vem pra cá, cara. Vem pra cá. Aqui, ó, a minha sogra que tá ouvindo a live, o Júnior, ela vai ficar tua fã a partir de agora, porque ela não sabia, provavelmente, acho que ela não sabia, mas ela adora Dois Irmãos. Ela vai todo final de semana para Dois Irmãos. Entendeu? É bom, cara, é muito legal. E ela e os irmãos dela, e o Natal de Dois Irmãos já é famoso aqui em casa, justamente pela minha sogra, pela Maria Elisa, que tanto nos fala. Tem que vir aqui, meu. Desde que tu não fale de futebol, é só chegar. Verdade. Tá certo. Realmente, obrigado a todos. Obrigado, Júnior, Rodrigo. Aprendizado, noite muito boa, especial mesmo, né? E o conselho que eu dou para as pessoas que vão se aventurar, como eu estou se aventurando, né? Chesterton é um autor novo, eu conheço ele há pouco tempo, sei lá, talvez há 6 anos que eu me aventurei em ler Chesterton e prestar atenção. Eu acho que essa que é a palavra, ler com atenção, procurar sempre perceber que tudo aquilo que ele está falando tem referente na realidade, né? Apesar dele ser um excelente escritor, não é a forma, nem o estilo que está ali no texto que você tem que perceber, mas propriamente a essência mesmo, né? A matéria, né? Aquilo que faz referência. O que ele está dizendo? Ele está falando sobre o quê? Né? Sempre procurar isso. E se deixar levar, né? O Chesterton é um autor que convida o leitor Você tem que se deixar levar. Ele vai te chamando e vai te guiando nessa escada ascética. Podemos utilizar assim dessa forma, né? Então é um autor que realmente nos ajuda a limpar as sujeiras que estão lá dentro, né? A nos fazer perceber os movimentos internos da nossa própria alma, né? E os movimentos também externos da realidade. Né? E justamente desse paradoxo interno e externo é que a gente vai encontrando ali o ponto fundamental de compreensão dos textos do Chesterton, né? É um convite à busca pela verdade, sempre. Chesterton é realmente apaixonante. É isso. Obrigado a todos, obrigado de novo, viu, Nando? Foi uma honra. Eu que agradeço a participação de todos vocês. Obrigado quem ficou conosco, quem participou, quem ficou do início ao fim, quem entrou um tempo só, quem vai ouvir depois. Gente, e guris, pô, vocês mataram a pau aí, sensacional. Poxa, realmente, assim, uma live para eu mesmo, seguramente, isso não é assim. Eu vou meditar, eu vou ouvi-la outras vezes até o Natal, porque realmente as contribuições foram muito boas, gente. E agradeço mais uma vez. E o convite fica aqui sempre para que a gente possa estar se reunindo aqui também em outros momentos, né, quando possível, tá? Um Feliz Natal adiantado aí, né, para quem eu não vou ver. Tudo que o Chesterton disse para nós. Feliz Advento para todo mundo. Feliz Advento é melhor, né, Júnior? Feliz Advento é melhor. Pronto, resolveu. Então é isso, meus queridos. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Tchau, galera.